O desejo de emagrecer rápido acompanha milhões de pessoas em todo o mundo. Não importa a idade, o peso atual ou a história de vida. Em algum momento, a vontade de ver mudanças rápidas no corpo surge como um impulso quase imediato. Esse desejo não é à toa. Vivemos em uma sociedade acelerada, onde tudo parece acontecer em questão de segundos. Pedimos comida pelo celular, recebemos entregas em poucas horas, vemos notícias em tempo real. E, nesse mesmo ritmo, muitas pessoas esperam que a perda de peso aconteça da noite para o dia. Esse pensamento leva a um dos erros mais comuns: buscar soluções milagrosas. Dietas extremamente restritivas, cápsulas prometendo resultados instantâneos, treinos exagerados em poucos dias ou modismos que viralizam nas redes sociais. Essas alternativas parecem atraentes, justamente porque apelam ao lado emocional de quem sofre com o excesso de peso, mas na prática acabam gerando frustração. Muitas vezes o peso até diminui rapidamente, mas logo depois volta a subir, às vezes de forma ainda mais intensa, num efeito conhecido como efeito sanfona. Outro ponto crítico é que o desejo de emagrecer rápido costuma vir acompanhado de pressa e ansiedade. Quando a pessoa olha no espelho e não gosta do que vê, ou quando uma roupa deixa de servir, surge uma sensação de urgência. E essa urgência, ela faz com que escolhas pouco saudáveis sejam tomadas. Dietas da moda prometem eliminar 5 quilos em uma semana, mas à custa de fraqueza, perda de massa muscular e até problemas hormonais. Exercícios intensos demais podem gerar lesões e cansaço extremo, dificultando a continuidade. É importante reconhecer que o emagrecimento saudável envolve muito mais do que estética. Para quem carrega excesso de peso, a redução pode significar menos sobrecarga nas articulações, melhor controle da pressão arterial, melhora no sono, no humor e até na autoestima. Ou seja, emagrecer rápido não é apenas uma questão de vaidade, mas de qualidade de vida. O problema é que, quando a pressa se torna prioridade, os resultados costumam ser temporários e até prejudiciais à saúde. Outro erro comum é acreditar que passar fome é a única saída. Muitas pessoas reduzem drasticamente a alimentação, acreditando que comer pouco significa emagrecer rápido. Mas o corpo não funciona assim. Quando há uma redução brusca de calorias, o organismo entra em alerta, desacelera o metabolismo e começa a armazenar gordura como defesa. O resultado é que a pessoa perde peso no início, mas logo chega a um platô, estagna e, com frequência, volta a engordar. Também é comum associar emagrecimento rápido a exercícios extenuantes. Quantos já não pensaram: vou correr todos os dias 2 horas até perder esses quilos? Embora o exercício seja fundamental, ele sozinho não é a chave do processo. Além disso, a falta de preparo físico e a sobrecarga podem causar dores e até lesões que interrompem o caminho antes mesmo de os resultados aparecerem. No fundo, o maior erro está em pensar que emagrecer rápido é sinônimo de emagrecer de qualquer jeito. É aqui que muitos desistem. Tentam uma estratégia radical, sofrem, veem que não conseguem manter, recuperam o peso e concluem que não têm disciplina ou que nada funciona para eles. Mas a verdade é que não é uma questão de força de vontade, e sim de estratégia correta. É nesse cenário que surge a importância de buscar uma estratégia simples e inteligente, em vez de atalhos perigosos. Quando o foco deixa de ser a pressa e passa a ser a consistência, o processo se torna não apenas mais saudável, mas também mais rápido do que se imagina. Porque não adianta perder 5 quilos em uma semana e ganhar 10 no mês seguinte. O verdadeiro emagrecimento rápido é aquele que, além de trazer resultados visíveis, é possível manter sem sofrimento. Antes de chegar nessa estratégia, é preciso derrubar algumas ilusões que acompanham o tema do emagrecimento. Primeiro, não existe fórmula mágica. Segundo, não existe alimento único que por si só vai derreter gordura. Terceiro, não existe treino isolado que vá transformar o corpo em poucos dias. O que existe é uma combinação de fatores que, organizados de forma correta, aceleram naturalmente o metabolismo e favorecem a queima de gordura. E o mais interessante é que muitas vezes essa combinação não exige mudanças radicais. O segredo está em ajustes inteligentes que cabem na rotina, que não demandam sacrifícios impossíveis e que podem ser seguidos a longo prazo.
É exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Qual é a estratégia simples, comprovada e prática que pode ajudar qualquer pessoa a emagrecer de forma mais rápida e consistente? Quando falamos em emagrecimento sustentável, a ciência já deixou claro, não é apenas uma questão de cortar calorias. O corpo humano é uma máquina complexa, que responde de forma inteligente às mudanças que fazemos. Por isso, estratégias radicais geralmente falham, enquanto ajustes consistentes produzem resultados sólidos. O primeiro ponto que a ciência mostra é a importância do metabolismo. O metabolismo é o conjunto de processos que transformam os alimentos em energia. Quando tentamos emagrecer de forma agressiva, reduzindo demais a alimentação, o corpo interpreta como uma ameaça. Para Assay Protiger, ele reduz o gasto energético, desacelera a queima de gordura e passa a economizar energia. É como se o corpo pisasse no freio. Esse é um dos motivos pelos quais dietas muito restritivas levam a resultados rápidos no início, mas logo estagnam. Outro fator essencial é a qualidade dos alimentos, não apenas a quantidade. Duas pessoas podem consumir o mesmo número de calorias, mas se uma basear sua alimentação em frutas, verduras, proteínas magras e grãos integrais, enquanto a outra optar por ultraprocessados, os resultados serão completamente diferentes. Alimentos naturais não apenas nutrem melhor, mas também exigem mais energia para serem digeridos, estimulam a saciedade e reduzem a vontade de comer em excesso. A ciência também destaca o papel da massa muscular no emagrecimento. Músculos não servem apenas para dar força, mas também para manter o metabolismo acelerado. Quanto mais massa muscular, maior o gasto calórico mesmo em repouso. Isso significa que treinos de resistência como musculação ou exercícios com peso corporal são fundamentais para quem quer emagrecer rápido de forma sustentável. Sem esse estímulo, o corpo tende a perder não só gordura, mas também músculo durante a perda de peso, o que torna mais difícil manter os resultados. Outro ponto confirmado pela ciência é a importância do sono. Muitas pessoas acreditam que dormir pouco não atrapalha tanto, mas a verdade é que noites mal dormidas alteram hormônios ligados à fome e à saciedade. A falta de sono aumenta os níveis de grelina, que estimula o apetite, e reduz a leptina, que sinaliza ao cérebro quando estamos satisfeitos. Resultado: mais vontade de comer, especialmente alimentos calóricos, e menos controle sobre as escolhas. Dormir bem, portanto, é uma das ferramentas mais poderosas para quem busca emagrecimento rápido. O estresse também desempenha um papel fundamental. Em situações de estresse constante, o corpo libera mais cortisol, hormônio que, em excesso, favorece o acúmulo de gordura abdominal e dificulta o emagrecimento. Não é por acaso que muitas pessoas, mesmo comendo pouco, não conseguem perder peso quando estão sob alta pressão. Estratégias para relaxar, como respiração profunda, meditação ou até caminhadas ao ar livre, são tão importantes quanto dieta e exercício. Outro aspecto muitas vezes negligenciado é a hidratação. A água é essencial para todos os processos do corpo, inclusive a queima de gordura. Estar bem hidratado ajuda na digestão, na eliminação de toxinas e até na sensação de saciedade. Muitas vezes, a fome que sentimos é, na verdade, sede disfarçada. Estudos mostram que pessoas que bebem água regularmente conseguem emagrecer mais rápido e manter os resultados por mais tempo. A ciência também reforça que o emagrecimento não depende de uma única solução, mas da combinação de fatores. Comer melhor, treinar com inteligência, dormir bem, reduzir o estresse e se hidratar formam um conjunto que cria as condições ideais para o corpo perder gordura de forma natural. É esse equilíbrio que permite emagrecer rápido, sem sacrificar a saúde e sem correr o risco do efeito sanfona. E talvez o mais importante, a ciência mostra que o emagrecimento sustentável precisa ser prazeroso e adaptado à vida real. Dietas ou treinos que exigem mudanças impossíveis não se mantêm. Mas quando a estratégia é simples, prática e flexível, ela pode ser seguida por semanas, meses e até anos. E é justamente a continuidade que gera os resultados mais rápidos e duradouros. Ou seja, não é sobre radicalizar, mas sobre adotar hábitos inteligentes que aceleram naturalmente o metabolismo,
reduzem os excessos e mantêm o corpo em equilíbrio. É nesse ponto que entra a ideia central deste roteiro. Existe uma estratégia simples que combina esses fundamentos da ciência e pode ser aplicada por qualquer pessoa no dia a dia. Não exige suplementos caros, nem dietas mirabolantes, nem sacrifícios extremos. É uma mudança acessível, prática e capaz de acelerar o emagrecimento de forma saudável. Depois de entender como o corpo funciona e o que a ciência mostra sobre emagrecimento saudável, chegamos ao ponto central. A estratégia simples que pode acelerar os resultados, ela não envolve fórmulas mágicas nem mudanças impossíveis. Pelo contrário, é justamente a simplicidade que faz dela tão eficaz e sustentável. Essa estratégia pode ser resumida em 3 palavras: organizar as refeições. Parece básico demais, talvez. Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas que luta para emagrecer não tem um problema de o que comer, mas sim de quando e como comer. É aí que mora o segredo. Quando não há planejamento, o corpo fica sujeito aos impulsos do dia a dia. A fome chega, a pressa fala mais alto, e a escolha recai sobre o que está mais fácil: fast food, lanches ultraprocessados, refrigerantes ou qualquer coisa prática e calórica. Esse hábito não só aumenta a ingestão de calorias, mas também desregula o metabolismo e favorece o acúmulo de gordura. A estratégia, então, consiste em estruturar previamente as refeições, garantindo que em cada uma delas haja equilíbrio entre proteínas, fibras, gorduras boas e carboidratos de qualidade. Essa simples organização cria 3 efeitos poderosos: evita picos de fome descontrolada, já que o corpo recebe nutrientes de forma estável. Acelera o metabolismo, pois o organismo trabalha constantemente para digerir e metabolizar nutrientes de qualidade. Reduz a ansiedade por comida, porque a saciedade é prolongada e não há espaço para beliscos fora de hora. Um exemplo prático ajuda a visualizar. Imagine um café da manhã equilibrado: ovos mexidos com um pedaço de pão integral e uma fruta. Ao meio-dia, um prato de arroz integral, feijão, frango grelhado e salada colorida. À tarde, um lanche simples como iogurte natural com chia. À noite, um peixe assado com legumes e um fio de azeite. Não há cortes radicais, não há sofrimento, mas há planejamento. Outro detalhe importante dessa estratégia é que ela pode ser adaptada à rotina de cada pessoa. Quem prefere comer 3 vezes ao dia pode organizar refeições maiores e mais completas. Quem gosta de fazer lanches intermediários pode dividir em 5 ou 6 refeições menores. O formato não é o mais importante. O essencial é que cada refeição seja equilibrada e preparada com antecedência. O que acontece na prática é que, ao organizar as refeições, a pessoa ganha controle sobre o próprio processo. Em vez de reagir ao impulso da fome, ela já sabe o que vai comer. Isso diminui o risco de exageros, melhora a qualidade da alimentação e, como consequência, acelera o emagrecimento. Outro pilar da estratégia é simplificar escolhas. Muitas vezes a dificuldade em manter uma dieta vem da ideia de que é preciso preparar receitas elaboradas ou seguir cardápios engessados. Mas a simplicidade é suficiente. Um prato colorido, variado e equilibrado já entrega tudo o que o corpo precisa. Não é necessário cortar carboidratos por completo, nem viver apenas de saladas. Basta ajustar quantidades e priorizar alimentos naturais. Além disso, essa estratégia é acessível. Não exige suplementos caros, shakes prontos ou produtos específicos. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode colocar em prática apenas organizando o que já tem disponível. É por isso que ela é tão poderosa. Não depende de recursos externos, mas sim de disciplina leve e escolhas conscientes. E os resultados? Eles aparecem mais rápido do que se imagina. Primeiro, porque, ao evitar excessos e beliscos calóricos, há uma redução automática no consumo de calorias. Segundo, porque o corpo passa a trabalhar melhor, queimando energia de forma mais eficiente. E terceiro, porque, com mais saciedade e menos ansiedade, fica muito mais fácil manter o processo por semanas e meses. Claro, isso não significa que o emagrecimento acontece da noite para o dia, mas em poucas semanas já é possível sentir roupas mais folgadas, mais disposição física e melhora no humor. Esses sinais são a prova de que o corpo está respondendo ao novo ritmo. Esse é o verdadeiro segredo por trás da frase: estratégia simples para emagrecer mais rápido.
Não se trata de um atalho milagroso, mas de uma forma prática de alinhar ciência, rotina e comportamento humano em uma solução possível de manter a longo prazo. Agora que já entendemos a importância da organização das refeições como estratégia simples para emagrecer mais rápido, chega o momento de traduzir isso em ações práticas para o dia a dia. Afinal, uma boa ideia só se torna eficaz quando consegue ser aplicada de forma realista dentro da rotina. O primeiro passo é planejar com antecedência. Isso não significa passar horas na cozinha ou seguir um cardápio rígido. O segredo está em pensar no dia seguinte antes que ele comece. Reservar alguns minutos na noite anterior para definir o café da manhã, o almoço, o lanche e o jantar já muda completamente o jogo. Quando sabemos o que vamos comer, diminuímos as chances de recorrer a opções rápidas e pouco saudáveis. Um recurso muito útil é o preparo em lotes. Cozinhar maiores quantidades de alimentos básicos como arroz integral, feijão, frango grelhado, legumes cozidos ou saladas e armazená-los em recipientes facilita a montagem das refeições ao longo da semana. Essa técnica, conhecida como meal prep, reduz o tempo gasto na cozinha e garante que opções equilibradas estejam sempre à mão. Outro ponto prático é a disposição dos alimentos em casa. Se a geladeira está cheia de refrigerantes e sobremesas, a tentação será maior. Por isso, vale a pena reorganizar os armários e priorizar alimentos naturais, como frutas, verduras, ovos, iogurtes, oleaginosas e proteínas magras. Quando o ambiente favorece escolhas saudáveis, fica mais fácil seguir o plano. Na hora de montar os pratos, uma regra simples ajuda muito. Meio prato de vegetais, 1/4 de proteína magra e 1/4 de carboidratos de qualidade. Essa proporção garante saciedade, energia e equilíbrio nutricional sem precisar contar calorias de forma obsessiva. Também é importante respeitar o tempo das refeições. Comer devagar, mastigar bem e evitar distrações, como celular ou televisão, faz diferença. O corpo precisa de cerca de 20 minutos para enviar ao cérebro a sensação de saciedade. Quando comemos rápido demais, tendemos a ingerir mais do que precisamos. Ao desacelerar, damos ao corpo a chance de se ajustar naturalmente. Outro aspecto essencial é a flexibilidade. A estratégia não deve ser vista como uma prisão. Há espaço para pequenas indulgências, desde que planejadas. Se surgir um aniversário ou um jantar especial, é totalmente possível participar sem culpa. A chave está em compensar depois com escolhas equilibradas. Essa flexibilidade torna o processo mais humano e sustentável. Para aqueles que têm dificuldade em organizar tudo sozinhos, vale usar ferramentas simples, como aplicativos de anotações, planilhas ou até listas de papel na geladeira. Escrever o cardápio da semana, mesmo que de forma resumida, ajuda a visualizar o que será consumido e evita improvisos prejudiciais. Além da alimentação, não podemos esquecer de que a estratégia funciona melhor quando associada a hábitos complementares. Manter-se hidratado ao longo do dia, dormir bem, praticar algum tipo de exercício físico e reservar momentos para relaxar potencializam os resultados do planejamento alimentar. É a soma de pequenas ações consistentes que gera grandes mudanças. Um exemplo prático de aplicação da estratégia em um dia comum pode ser assim: café da manhã, iogurte natural com frutas e uma colher de aveia. Almoço peito de frango grelhado, arroz integral, feijão e salada variada. Lanche da tarde, uma banana com um punhado de castanhas. Jantar, peixe assado com legumes no vapor e uma porção de batata doce. Esse tipo de cardápio é simples, acessível e equilibrado. Não há cortes extremos, nem receitas complicadas, apenas organização e escolhas inteligentes. Com o tempo, o corpo começa a responder, a fome descontrolada diminui, a disposição aumenta e a perda de peso se torna visível. E mais importante, esse progresso acontece sem sofrimento, porque não há sensação de estar preso a uma dieta impossível de seguir. Por fim, o ponto mais poderoso dessa estratégia é que ela não depende de motivação momentânea, mas de disciplina leve e hábitos claros. A motivação pode variar de um dia para o outro, mas quando existe um plano estruturado, fica mais fácil manter o rumo. É isso que garante não apenas emagrecimento rápido,
mas também manutenção dos resultados a longo prazo. Em resumo, a estratégia simples de organizar as refeições mostra que emagrecer rápido não é questão de sorte nem de fórmulas secretas. É questão de planejamento inteligente, escolhas acessíveis e constância. Ao adotar esse hábito, qualquer pessoa pode transformar sua relação com a comida, acelerar a queima de gordura e recuperar a confiança no próprio corpo.